pessoal, retomamos nossas conversas sobre inflamação, falando especificamente sobre inflamação aguda, e hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre patogenia da inflamação aguda. Bom, a patogenia da inflamação aguda, ela consiste de duas fases, tá? A fase exudativa, que era anteriormente também conhecida como eventos vasculares, e a fase celular, conhecida como eventos celulares. A fase exudativa, ela vai dar origem, ou a partir dela, que vai ocorrer a fase celular, que é consecutiva, então, à fase exudativa, tá? A fase exudativa, vamos começar a falar, então, efetivamente da fase exudativa, e ela é constituída por todas essas etapas, tá? A gente vai falar de cada uma delas por vez, mas eu já acho importante agora a gente olhar esse todo para entender que uma etapa é dependente da outra. Cada uma desses eventos vai ocorrer somente se o anterior tiver ocorrido. Então, não tem como inverter essa ordem, não tem como subverter essa ordem ou tentar ou pensar que se algum deles não ocorrer, a gente não vai ter o processo inflamatório. E também a gente pode pensar justamente o contrário, que ao evitar, então, em usar uma medicação ou então, de alguma forma, modular a resposta inflamatória, evitando que algum desses eventos ocorra, consequentemente, você vai evitar que os sucessivos ocorram também, tá? Então, essas etapas, esses eventos, eles são todos consecutivos, tá? E um depende do outro para acontecer. Vamos começar conversando sobre a vasoconstrição transitória. Como o nome diz, é um evento muito rápido, um evento transitório. Estudos, né, situações experimentais mostram essa vasoconstrição ocorrendo por mais ou menos uns 30 segundos. Ela é de origem neurogênica, então é o sistema nervoso que envia sinalização para os vasos se contraírem e se manterem contraídos por esse período, né? A gente acha que essa vasoconstrição ela é necessária ou ela é importante no processo inflamatório porque ela acaba fazendo uma retenção de sangue. Essa vasoconstrição ela ocorre principalmente na rede arteriolar, então ela faz uma espécie de contenção do sangue naquele local para permitir então uma espécie de congestão naquele ponto, o que vai facilitar os eventos sucessivos, tá? O que se sabe é que aparentemente são macrófagos, tá? Instigados, sensibilizados pelo estímulo agressor, que sinalizam, que se comunicam com o cérebro, tá? Para que esse então envie a sinalização para acontecer essa vasoconstrição transitória. Na sequência da vasoconstrição transitória, vai ocorrer uma vasodilatação. Essa vasodilatação ela vai ser determinada pelos mediadores químicos da inflamação, os mediadores que são vasodilatadores, tá? Aqui eu já estimulo vocês a assistirem a aula, que vai estar lá no aula, sobre mediadores químicos da inflamação. Mas aqui a gente está falando de mediadores vasoativos. Mas por que eles aparecem? Da onde eles aparecem? Eles vão aparecer justamente em decorrência do estímulo agressor, tá? As células agredidas, ou as células que morreram, ou a presença de agentes infecciosos, tudo isso vai funcionar como estímulo para liberação desses mediadores químicos, que muitas vezes são liberados pelas próprias células do tecido ou pelas células ditas células inflamatórias, por leucócitos ou células inflamatórias residentes naquele tecido, tá? Então, elas são elementos do estímulo agressor que vão fazer com que elementos vasoativos, com que mediadores químicos vasoativos sejam liberados e consigam fazer a indução dessa vasodilatação. Então, o que é propriamente dito a vasodilatação? A vasodilatação
ela é inicialmente a abertura dos esfíncteres pré-capilares, tá? Vocês lembram que em situações normais, tá? As arteríolas se comunicam com as vênulas somente pela ponte arteriovenosa. O sangue circula somente nessa ponte arteriovenosa, tá? E com isso faz as trocas gasosas, recolhimento de substâncias tóxicas, nutrição dos tecidos, mas sem permear toda a rede capilar. No momento que as substâncias vasoativas são liberadas, elas promovem então a abertura desses esfíncteres pré-capilares e essa rede capilar adicional passa a ser permeada. Então vocês percebem aqui, ou percebem que aqui já começaram a ocorrer aqueles sinais cardeais da inflamação. No momento que essa rede capilar é permeada, ela é preenchida de sangue, o tecido vai ficar mais avermelhado e com o aumento do fluxo de sangue também nesse local, o tecido vai ficar mais cheio de sangue. Então lembra que inicialmente ocorreu uma vasoconstrição transitória, as arteríolas se fecharam, houve uma retenção de sangue nas arteríolas e aí vem, por estímulos de substâncias vasoativas, a vasodilatação, ou seja, a abertura dos esfíncteres pré-capilares. Então tinha sangue retido aqui, capaz de preencher essa rede, que é o que estiver aqui, essa rede de capilares, tá? Na sequência, ainda junto ao preenchimento dessa rede, capilar, vai ocorrer também um aumento do diâmetro, aumento do calibre desses vasos, ou seja, o aumento da luz desses vasos. Esses vasos vão ficar mais repletos ainda de sangue, tá? Então, a vasodilatação consiste da abertura dos esfíncteres pré-capilares com o preenchimento da rede capilar e a dilatação desses vasos também da rede capilar ou dessa rede vascular na área da inflamação. Então, aqui a gente percebe realmente que o tecido vai ficar avermelhado e mais quente, tá? Na sequência da vasodilatação, vem o aumento da permeabilidade vascular. O aumento da permeabilidade vascular também ocorre pela presença de substâncias vasoativas. Essas substâncias vasoativas, elas vão atuar lá nas células endoteliais, tá? E vão fazer com que haja a contração dos filamentos de actina dessas células endoteliais. As células endoteliais têm filamentos de actina, que são aqueles que fazem a contração da célula, e também fazem a reorganização do citoesqueleto. Outros filamentos de citoesqueleto que existam nessas células, e com isso essas células encolhem. Então, imaginem que cada uma das minhas mãos é uma célula endotelial. A célula endotelial normal, as células endoteliais normais, elas são bem juntinhas umas das outras. Elas têm essas junções bem fortes aqui. No momento que a gente tem um estímulo para essas células se contraírem, se reorganizarem, vai acontecer um aumento do espaço entre essas células, tá? É o que a gente chama de aumento dos espaços interendoteliais ou entre células endoteliais, tá? Isso ocorre em várias situações e é mediado, como eu falei, pelos mediadores vasoativos. Mas também pode ocorrer um dano às células endoteliais. Então, existem agentes agressores que destroem as células endoteliais ou, na sequência do processo inflamatório, as próprias células endoteliais, as próprias células inflamatórias, tá? Leucócitos da inflamação, vão também destruir as células endoteliais. Então, aqui também a gente vai ter a gente vai ter uma fragilidade da parede do vaso, né? E seja no aumento do espaço interendotelial, ou seja, por dano, lesão direta das células endoteliais, a gente vai ter um aumento da permeabilidade vascular. Os vasos vão ficar mais permeáveis, tá? E aqui, então, só realmente demonstrando isso para vocês, tá? A gente tem uma imagem, tá? De
uma célula endotelial, outra célula endotelial, ambas normais, tá? E a junção entre elas, uma junção muito firme, muito forte. Dependendo do tipo de célula endotelial, pode ser por mácula densa, pode ser por junções oclusivas, tá? Então, junções muito fortes. Quando as substâncias vasoativas atuam, as células endoteliais se encolhem, tá? E existe então esse aumento do espaço interendotelial. Ou então, destruição mesmo das células endoteliais, a gente vê aqui elas completamente destruídas e com isso o vaso fica mais permeável, tá? Esse aumento da permeabilidade vascular, ela vai ser uma resposta mediada, como eu falei para vocês, por mediadores vasoativos, e ela é uma resposta imediata e transitória, tá? Então ela acontece de forma rápida. No caso de lesões leves, ela é sucedida, essa resposta imediata e transitória, ela é sucedida por uma resposta tardia e persistente, tá? Então ali depois de 1 a 2 horas daquele estímulo imediato, tá? Vai acontecer essa resposta tardia e persistente, tá? Em outras situações, em situações de lesões graves, essa resposta ela vai ser uma resposta imediata, vai ser uma resposta persistente, mas de caráter imediato, tá? Então, junto já com a resposta imediata transitória, já se inicia esse estímulo vasoativo para mais de caráter mais persistente, tá? Então, em caso de lesão grave. E aqui, juntando então os dois, seja na resposta leve, ou seja numa agressão leve, ou seja numa agressão grave, a gente vai ter uma potencialização dessa vasodilatação. Então, com isso, a gente explica por que aqueles sinais de avermelhamento, os sinais cardeais da inflamação, eles se tornam mais evidentes à medida que o tempo passa. Quem já tomou uma queimadura de sol sabe que o vermelhão mesmo vem só de noite. Pensa numa picada de inseto, demora um pouquinho até que o avermelhamento, a vermelhidão em torno da lesão apareça também, tá? Isso ocorre porque as respostas vasoativas, elas vão acontecendo na sequência do processo. Bom, consequência óbvia do aumento da permeabilidade vascular é a exudação de líquidos, tá? É o edema inflamatório. Quem chegou até aqui já deve ter visto edema, né? E lembra que um dos mecanismos de edema é o aumento da permeabilidade vascular, tá? Essa exudação de líquidos, ela é tão importante, tá? Que ela determina, inclusive, que a pressão hidrostática diminua, tá? Então, sai tanto líquido desses vasos que a pressão hidrostática vai diminuindo. Então, aqui representando uma situação normal, né? Em que a pressão hidrostática é alta e a pressão osmótica é menor. E com isso, né? Respeitando toda a lei de Starling, os eventos da lei de Starling não tem fluido residual nos tecidos. Já na situação do edema inflamatório, ocorre a saída do líquido por aumento da permeabilidade vascular e esse líquido vai permanecer no interstício. Como consequência da exudação dos líquidos, a gente vai ter uma situação de hemoconcentração e estase. Por que hemoconcentração? Porque com a saída dos líquidos, os elementos sólidos do sangue se concentram no interior dos vasos. E com isso, o fluxo sanguíneo diminui a ponto, inclusive, de poder haver uma quase parada desse fluxo naquela área. Tá? Então, o que a gente vê na histologia no momento numa situação dessas é exatamente isso aqui, ó. Os tecidos estão dissociados, o tecido intersticial está dissociado e os vasos muito repletos de sangue. Quando eu vejo isso aqui na histologia, eu digo, estamos num momento de situação de inflamação aguda, caracterizada pela hemoconcentração do sangue. O mesmo eu vejo aqui, já numa situação
de inflamação já mais instalada, mas ainda em processo agudo, eu vejo aqui então os capilares repletos de sangue. Tá? E aqui na macroscopia, então, os vasos bem engurgitados, bem cheios de sangue, a parede, essa mucosa intestinal também bem mais espessada, ou seja, os sinais cardeais todos instalados. Tá? Então, como consequência da fase exudativa, a gente tem a instalação dos sinais cardeais e, mais um elemento, a alteração do fluxo laminar do sangue. Vamos só relembrar que o fluxo laminar é a forma com que o sangue deve percorrer os vasos em situação normal. Lembra que numa situação normal, os elementos sólidos do sangue, eles ficam concentrados, eles ficam em maior quantidade na porção central do vaso, no centro do vaso. Por quê? Porque o sangue flui com mais velocidade nessa região. Isso aqui é uma representação vetorial, tá? E mostra realmente que no centro do vaso o sangue flui com mais velocidade. E por isso os elementos sólidos tendem a ficar nessa região. Com isso, com os elementos sólidos mais no centro, na parede do vaso mesmo, perto das células endoteliais, a gente tem, na verdade, uma camada maior, uma quantidade maior de fluido. E isso faz, ou isso determina com que as células, com que os leucócitos, né, as células brancas do sangue, elas não cheguem tão perto das células endoteliais. E isso é bom para a manutenção da homeostase, porque os leucócitos têm uma afinidade muito grande pelas células endoteliais. E isso, tá? Essa perda do fluxo laminar vai ser elemento chave para que a gente tenha a ocorrência da fase celular. Então, como a gente já falou, a fase exudativa vai culminar ou vai desencadear a fase celular da inflamação. Aqui a gente vai dar mais uma pequena pausa para a gente depois se preparar e começar então a conversar sobre a fase celular da inflamação aguda. Até lá, então.